continuando com o nosso vídeo anterior, falando sobre essas palavrinhas referentes à parte de herança, de sucessão. Lembra que eu falei no outro vídeo para vocês que você tinha a possibilidade de, num falecimento, as pessoas poderem escolher se irão para o judiciário para fazer a abertura da sucessão, que eu já expliquei a vocês, ou se elas vão para o cartório, ou como nós também chamamos de extrajudiciário. Então, você pode fazer a sucessão ou inventário judicialmente ou extrajudicialmente no cartório. Mas como é que você poderia fazer no cartório? Porque, na verdade, é muito mais simples, é mais rápido. No cartório, você tem condições de fazer a sucessão de alguém que faleceu. De que forma? Simplesmente todos os herdeiros, sejam quem forem os herdeiros, devem estar de acordo. Todos devem estar absolutamente conformes, de acordo com aquilo que será dividido. Não deve haver nenhum menor de idade, portanto menor de 18 anos, ou algum incapaz, independentemente da idade. Se você tem esta possibilidade, estas características, você pode pedir ao seu advogado e ele irá abrir a sucessão daquela pessoa que faleceu no cartório. Caso contrário, deverá ser aberto no judiciário. Lembrando, você tem 60 dias, caso contrário, você pagará multa sobre todos os bens que forem divididos. Então, eu contava para vocês que na abertura da sucessão vai se verificar quem são os herdeiros. Herdeiros necessários, que são aqueles obrigatórios, ou os herdeiros que não são obrigatórios, chamados de colaterais. Talvez eu não tenha comentado com vocês o que são os herdeiros colaterais. Então vamos um pouquinho para trás, só para ficar claro na cabeça de vocês. Os herdeiros necessários são aqueles obrigatórios, em primeiro lugar, os descendentes, filhos, na falta de filhos, netos, na falta bisnetos. Se você não tem esta classe de herdeiros necessários, obrigatórios, imediatamente você sobe para os ascendentes. Quem são? São os pais, na falta de pais, avós e até os bisavós. E sempre em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro. Agora, você tem então, portanto, se você não tem essa classe de herdeiros, que são os obrigatórios, nós temos em seguida os herdeiros colaterais. Os colaterais não são obrigatórios, significa que você, se quiser fazer um testamento e deixar 100% para qualquer pessoa, você pode fazê-lo. Por quê? Os herdeiros colaterais, que eu começo informando que são, em primeiro lugar, os irmãos, na falta de irmãos, tios e sobrinhos, e na falta de tios e sobrinhos, primos, aqueles chamados primos de primeiro grau, primos irmãos, e termina por aí. Portanto, se você tem essa classe de herdeiros, saiba, você pode fazer um testamento sobre 100% do seu patrimônio e deixar para quem você desejar. Vamos adiante? Falávamos então que para a abertura da sucessão, você vai precisar saber quem são os herdeiros e, em seguida, o que vai se verificar? Se há ou não, evidentemente, o testamento, se é um testamento público ou particular, o juiz vai abrir o testamento e o que ele vai precisar saber? Um inventário dos bens da pessoa que faleceu. O que é um inventário dos bens da pessoa que faleceu? Inventário, a própria palavra já diz, você vai ter que fazer um levantamento de todos os bens que esta pessoa detinha até o momento do seu falecimento. O que significa? Os bens podem ser bens imóveis, casa, apartamento, terreno, bens móveis, que pode ser uma plantação, quadros, investimentos, ações, contas em banco, automóveis. Estes são alguns dos bens que serão relacionados no inventário para que estes bens sejam divididos entre os herdeiros, entre quem deverá receber a herança.
Lembrando que sempre no processo de sucessão e, portanto, no inventário, você deverá ter um inventariante. Quem é o inventariante? O inventariante é o responsável por tudo aquilo que for feito no processo junto com o seu advogado de confiança. Por quê? O inventariante, ele vai ter que, durante o processo de inventário, ele deverá ter a responsabilidade de deixar as coisas em ordem. Então, se existe um apartamento que precisa pagar IPTU, que ele recebe aluguel, que precisa pagar o condomínio, existe um automóvel que precisa pagar IPVA, a conta num banco para pagar despesas, o inventariante receberá, por parte do juiz, estas ferramentas para que ele possa dar conta e estes bens não fiquem aí a Deus dará. De repente as coisas não são pagas e quando você vai ver, o teu imóvel vai a leilão, por exemplo. Então o inventariante é uma figura extremamente importante. O inventariante aceito, normalmente o inventariante é a pessoa mais próxima daquele que faleceu, que pode ser a esposa ou esposo, a companheira ou companheiro, ou o filho ou a filha maiores, mais velhos, ou aquele que acompanha a administração das coisas, do pai ou da mãe que faleceu. Tá? Então, o inventariante normalmente ele é escolhido dentre estas pessoas. E o que vai acontecer? Então você vai ter todo um processo que ele vai levar, o tempo que levar. Muita gente me pergunta, doutora, mas demora para acabar um processo de inventário? A demora sempre se dá por conta das pessoas, dos herdeiros e do entendimento que os herdeiros têm. Se você tem um advogado da sua confiança que entende, que vai demonstrar e vai tomar conta do seu processo em relação a que ele tenha celeridade, que ele vá em frente com todas as informações necessárias que o advogado deverá dar, obviamente em conjunto com o inventariante e com a família. Isso é muito importante, porque senão você vai ter uma demora exaustiva e eu acho que não vale a pena. Mais um detalhe, existe a palavra espólio. O espólio, na realidade, é todo o arcabouço, todo aquele grupo de bens, de deveres, de patrimônio que deixou aquele que faleceu. Quando nós falamos em espólio, nós precisamos lembrar que este espólio será responsável, portanto, por tudo aquilo que vier acontecendo durante o trâmite do processo e contas que devem ser pagas, pagamentos, enfim, essas coisas deverá ser coberto pelo espólio. Tá? Inclusive, valores como impostos e entre outras coisas. Tá? Então, pelo menos a grosso modo, eu acho que você entendeu. E acho que me parece que, pelo menos por enquanto, neste vídeo, a última coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte: se o falecido deixou dívidas, e isso é muito importante, você de toda forma deverá abrir aquilo que nós chamamos de inventário negativo. Porque no inventário negativo, ou ele não tem dívidas e, portanto, não tem o que distribuir, ou esta pessoa que faleceu tem dívidas que deverão ser cobertas pelo patrimônio deixado, e se todo o patrimônio que foi deixado não conseguir alcançar o valor das dívidas que esta pessoa tinha enquanto viva, isso é importante que você saiba. Os herdeiros não precisarão, por aquilo que eu diria mais facilmente, eles não precisarão colocar a mão no próprio bolso para pagar as dívidas do falecido. Mas, de toda forma, vocês não precisarão colocar a mão no próprio bolso. Entretanto, se o inventário não for coberto, se houverem mais dívidas, o que vai acontecer? Os herdeiros não receberão nada. Essa é a última explicação.